Depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando: Flazoeiro, o Flamengo desistiu da contratação de Léo Ortiz? Thiago Maia aceita a proposta do Internacional e depende de um sim do Mengão para se transferir ao Colorado do Rio Grande do Sul. Mais um jogador de saída. Fortaleza tem interesse em Davi Luiz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira, uma terça-feira movimentadíssima no Flamengo. Teve a chegada de De La Cruz e muita coisa acontecendo no Mengão. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal e você não paga nada por isso. Então, ó, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e todo mundo deixa o like porque vai ajudar bastante, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da chegada de Nicolás De La Cruz. O jogador chegou na tarde de hoje, estava previsto para chegar 1h da tarde, foi chegar, já era quase 3 horas da tarde. Já teve uma demora muito grande na imigração. Enfim, demorou bastante chegar o De La Cruz, mas chegou o novo reforço do Mengão. Ele que deve começar a treinar amanhã já no comando do técnico Tite, deve conhecer o elenco, deve conhecer o grupo. Não vai ter muita dificuldade de adaptação, porque já tem 2 uruguaios no elenco do Flamengo. Tem o Varela, caso ele queira ser mais tranquilo, mais calminho, sem falar muito. E tem o Arrascaeta, que não é um cara agitado, mas é um cara que todo mundo gosta, já é muito bem quisto no elenco, já é mais familiarizado ali, tanto com o time como também com a torcida. Esperar aí para ver como que será, né, os primeiros dias de De La Cruz no Flamengo. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o jogo do Flamengo nos Estados Unidos. Estava previsto apenas um jogo, porém o Tite pediu e o Flamengo atendeu e hoje foi confirmado pela FC Series mais um jogo do Mengão lá contra o Philadelphia Union. Vai ser na cidade de São Petersburgo, também na Flórida, e o Flamengo vai jogar no dia 21. Então o Flamengo chega lá no dia 18 e joga já no dia 21 contra o Philadelphia Union na cidade de São Petersburgo. Nós estaremos lá, é claro, fazendo essa cobertura para vocês, trazendo toda a pré-temporada do Flamengo para vocês, informando vocês de tudo que vai estar acontecendo com o Mengão nessa pré-temporada. Então, por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal. Hoje a gente ficou aqui mais ou menos umas 3h30 ao vivo, fazendo a cobertura da chegada do De La Cruz. Mais ou menos foram umas 3h30, fazendo essa cobertura de chegada. Aí, na segunda-feira, a gente está indo para Manaus. Chega em Manaus na madrugada de segunda para terça. Terça-feira, o Flamengo chega em Manaus. Vamos estar lá fazendo a cobertura do Flamengo em Manaus. De Manaus, a gente parte para Orlando. E aí, em Orlando, a gente cobre o Flamengo esses 12 dias aí de pré-temporada e traz as informações, traz as notícias, traz tudo para vocês. Lembrando que a nossa equipe vai ficar aqui no Brasil acompanhando o Flamengo também nos jogos do Campeonato Carioca. O jogo lá em João Pessoa e o jogo em Natal. Como eu só sou um, eu não consigo estar nos Estados Unidos, estar aqui. Como eu só sou um, eu vou estar nos Estados Unidos, mas a nossa equipe vai estar aqui cobrindo no Brasil para vocês. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre saídas, porque o Fortaleza tem um interesse em Davi Luiz. A informação é que o Leão do PC chegou a sondar a contratação do zagueiro e tá aí tentando aí viabilizar, né, fundos e um meio de levar o Davi Luiz como uma grande contratação, como um jogador que chegasse lá e promovesse a marca Fortaleza, principalmente para fora do Brasil. O Davi Luiz é um jogador que tem muitos seguidores no Instagram. O Davi Luiz é um jogador que já passou por muitos times, já jogou Champions League. É um jogador muito conhecido lá fora e traria uma visibilidade muito grande caso ele fosse para o Fortaleza, e esse é o interesse do Leão do PC no zagueiro. Agora, quem pode estar saindo também é o Thiago Maia. As negociações avançaram, o jogador já aceitou os termos e os moldes do Internacional e agora depende apenas do Flamengo. E a situação, gente, é basicamente essa aqui. O Flamengo aceitar a proposta do Inter. Obviamente, o Flamengo não vai facilitar a ida do Thiago Maia para o Internacional. Foi um jogador que o Flamengo comprou, então o Flamengo gastou dinheiro para poder trazer ele. Não foi um jogador que veio de graça, não foi um jogador que o
revelado na base do Flamengo. Então assim, o Flamengo teve que gastar dinheiro para poder contratar o Thiago Maia, mas a diretoria do Flamengo tem uma boa relação com a diretoria do Internacional, chegou a emprestar o Rodinei, depois o René, né, foi lá pro Internacional também. Tem boas relações as diretorias, não só as diretorias, mas também as torcidas, né, tanto de Flamengo como de Internacional. A situação então é essa. O Thiago Maia, ele aceita os termos e os moldes que o Internacional fez para ele. A proposta do Internacional ao Thiago Maia, pelo Thiago Maia, está aceita. O que falta, Flazueiro? O que falta é o próprio Flamengo aceitar essa proposta. E só para eu explicar, para vocês entenderem, o Marcos Braz deu uma entrevista hoje, ele falou que não tinha nada pelo Thiago Maia, confirmou que tem sim uma proposta pelo Santos e disse que, eu perguntei, vem cá, o Flamengo já fechou a porta para a saída de jogadores? Ele disse que o mercado estava aberto, ou seja, tudo pode acontecer. Não está fechadas as portas, o Flamengo ainda pode vender e ainda pode negociar a saída de mais jogadores. Lembrando que essa entrevista e a chegada de De La Cruz você pode acompanhar lá no canal Redação Ninho, que é o nosso canal secundário. Eu vou deixar o link aqui, inclusive, no comentário fixado. Tem essa entrevista do Braz, que ele fala do Gabigol no Corinthians também, fala da chegada do Léo Ortiz, fala da chegada de outros jogadores. Por falar na chegada de Léo Ortiz, a notícia que saiu agora à tarde, que pegou todo mundo de surpresa, é o interesse do Flamengo em Joaquim dos Santos, zagueiro que despertou aí o interesse do Flamengo, porém o Peixe quer contar com o jogador. Rolou uma situação no Santos essa semana que alguns jogadores ficaram de fora, não puderam entrar no CT para poder treinar. Rapaz, que loucura que foi isso. Alguns jogadores ficaram de fora do CT, não puderam entrar para treinar. O Santos meio que dispensou os caras mesmos. E aí a situação é qual? Vou explicar para vocês. Esse Joaquim não faz parte desse grupo, que se não me engano são 12 jogadores que ficaram de fora, que estão fora dos planos. Se o Joaquim está nos planos, então o Flamengo vai ter que abrir negociação com o Santos e vai ter que contratar o jogador pelo Santos. E aí tem que explicar também a vocês que a diferença, eu vi muita gente falando sobre isso, do nível do Léo Ortiz para o Joaquim é muito grande. O Léo Ortiz é um jogador bem melhor. O Léo Ortiz é um jogador bem mais versátil. O Léo Ortiz é um jogador com muito mais qualidades. E eu vi muitos torcedores reclamando sobre isso. E aí eu vou dizer aqui minha opinião. Às vezes você contratar o Joaquim, se é para contratar realmente o Joaquim, eu pegaria o Cleiton, garoto da base, zagueiro canhoto, que é uma raridade, e daria mais oportunidades para ele. A solução pode estar dentro do quintal de casa. Pode estar dentro de casa. Então eu pegaria talvez o Cleiton, dava mais oportunidade para ele e aí não contrataria o Joaquim ou contrataria aí o Léo Ortiz ou algum outro zagueiro do mesmo nível do Léo Ortiz, até porque pelo preço que o Flamengo está pagando tem que ter um jogador que vai chegar aqui e vai entregar. O plano A, Léo Ortiz, o plano B, Joaquim, fica um pouco complicado nessa questão técnica, nessa questão de entrega técnica. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, qual vai ser a situação. Marcos Braz afirma que o Flamengo não desistiu do Léo Ortiz, então mesmo com interesse no Joaquim, o Flamengo persiste interessado no Léo Ortiz. O Flamengo espera talvez que o Red Bull Bragantino mude de ideia, que o Red Bull Bragantino volte atrás e que o Red Bull Bragantino negocie o Léo Ortiz dentro daquele valor que o Flamengo acha justo. O Braz falou assim, o Flamengo entendeu que em cima de uma proposta poderia adquirir o jogador. Fez a proposta. O clube detentor entendeu que os números são bem superiores e o Flamengo se mantém, por enquanto, no número que iniciou. A gente está esperando a decisão de quem tem que decidir. Então são duas pessoas que têm que decidir. Primeiro, o Bragantino diminuir a proposta ou o Landim autorizar o Flamengo a aumentar a proposta. É basicamente isso que tem que acontecer aí pra frente. E a gente vai esperar pra ver o que acontece, tá certo? Galera, amanhã o Flamengo volta a treinar, treinou hoje em 2 períodos, né? O técnico Tite já começando aí a pré-temporada. O Pedro tava treinando de óculos, porque fez uma cirurgia na vista, então tá treinando aí de óculos, nada físico, nada que vai tirar o Pedro de jogos, nada que vai tirar o Pedro aí de partidas do Flamengo, porque não é um problema físico. Todo mundo se reapresentou fininho, com a condição física legal, e agora é o Tite aí fazendo esse trabalho, na maioria das vezes, em 2 turnos, para poder dar aos caras ritmo, para poder dar aos caras vontade de jogo. Ainda não sabemos se esse jogo entre Flamengo e Philadelphia Union vai ser aberto para a imprensa, se não vai ser aberto para a imprensa. O importante é que eu vou estar lá. Se for aberto, a gente vai estar lá cobrindo. Se não for aberto,
a gente vai estar lá também fazendo toda a cobertura para vocês, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, muito obrigado.